Bom dia, pessoal. Vai dar o pessoal pegar no webinar. Está Dia. aumentando aqui o pessoal Dia, presente. Cláudio. Bom, vamos lá. 2 minutos de tolerância em respeito aí aos 45 e aumentando aqui participantes no grupo, já com 47, quase 50. Vou dar início, então. Eu tenho que apresentar aqui o acordo de divulgação, né? Esse webinar está sendo gravado e todo o seu conteúdo poderá ser divulgado na internet. Ao permanecer na chamada ou no webinar, você consente com a gravação e autoriza a divulgação posterior. A divulgação que a gente faz geralmente é pegar esse webinar, divide por palestra e coloca no canal do YouTube, né? Assim, pessoas que não tiveram ali não puderam participar desse webinar live, né? Tem a chance de ir no canal e ainda fazer ali o acompanhamento ali do que foi transmitido durante o webinar. O Webinar Grupo de Estudos GRC é uma iniciativa aqui do Trustees University, né? O objetivo nosso aqui é transferir conhecimento. Hoje, né? Uns 10 minutos mais ou menos aqui eu vou passar um pouco das regras, o que vai ser discutido, né? Falar um pouco sobre o nosso grupo lá no LinkedIn, né? A primeira palestra de hoje vai ser os principais produtos SAP para segurança cybersecurity, disponíveis para os clientes, né? Entre 9h10 e 9h50. Aqui temos o convidado, que é a Priscila Leite, especialista no tema, cybersecurity, também BTP. Depois temos a palestra Uso da Inteligência Artificial para a Definição de Controles Compensatórios. Essa palestra foi um dos temas escolhidos no nosso primeiro webinar, né? Vou mencionar um pouco sobre isso daí. A gente vai ter a oportunidade de escolher o próximo tema do próximo webinar que a gente vai realizar no ano que vem. Vai ser realizada às 9h50 às 10h25 pelo William Pantaleão. E a última palestra, tá? Não menos importante, como definir a melhor estrutura de perfis de acesso SAP. Também foi um tema selecionado aí pelos participantes no nosso primeiro webinar. Vai ser executado das 10h25 às 11h pelo Marcos Vinícius, que é o nosso arquiteto de soluções, especializado na parte de riscos e controles. Bom, Cláudio Rocha, eu sou CEO da Transcis, tá? Vou estar moderando aqui essas palestras. Priscila Leite, como eu já havia mencionado, da SAP, da divisão de SAP BTP, Solution Advisor, o William Pantaleão, nosso CEO aqui na Transcis, e o Marcos Vinícius, arquiteto de soluções especializados em riscos de controle. O grupo de estudo GRC é uma iniciativa da Unidade de Negócios Transcis University. Então, a gente tem como propósito divulgação e disseminação de conhecimento. É o nosso segundo webinar, né, dentro dessa iniciativa. Criamos um grupo, inclusive, no LinkedIn, para compartilhar essas informações. Tem o link aqui na tela. Queremos tornar esse webinar trimestral, né? A gente já está no segundo, de fato, ocorreu após 3 meses, mais ou menos. Eu gostaria de trazer temas relevantes sugeridos pelos participantes. É o que está acontecendo nesse segundo webinar. A gente abriu para seleção de possíveis temas e a gente priorizou aquilo que foi mais votado. E a gente vai abrir novos temas para serem selecionados durante esse webinar, né? Gostaríamos de trazer também depoimentos de clientes, de seus projetos, né? Tudo dentro do contexto GRC e segurança. A gente vai ver como vai viabilizar isso daqui, mas a gente já está bolando uma maneira de engajar, né? Também depoimentos de clientes. Gostaríamos também de engajar outros parceiros, né? Como a própria SAP. A gente vai discutir aí com as Big Four e outras empresas especializadas para ver se também traz esse tipo de conhecimento dentro desse contexto de webinar. E gostaríamos também de receber feedback, né? No outro webinar que a gente fez, o primeiro, eu não havia aberto a câmera, então o pessoal sugeriu para que a gente deixasse a câmera aberta para, enfim, ficar mais interativo, mais humanizada aqui a apresentação. Aqui é um histórico sobre o webinar. Nosso primeiro webinar, dia 1/8/2023, teve 200 inscritos, 90 empresas em média, né, dentre os inscritos, né? Discutimos aqui sobre a nova plataforma GRC para S/4HANA e um overview /demo do SAP AG. Então, foi o primeiro, ninguém teve a opção de escolher, a gente sugeriu, né? E a gente teve todo esse público participando com a presença da SAP, com a Nádia Alonso, e a Transcis através do Anderson Camargo.
No webinar de hoje, né, nós ainda não registramos aqui a quantidade de usuários e empresas, porque é dinâmico, né? Até o final, vão ter muitas pessoas, empresas ainda que vão estar entrando aí devidamente nos seus temas escolhidos, né? Então, a gente vai estar falando dos principais produtos SAP para segurança, o uso da inteligência artificial e como definir a melhor estrutura, né? Certamente a gente vai saber no final do evento quantos participantes passaram por aqui. Primeiro webinar, nós tivemos a votação para o melhor modelo de perfis de acesso, com 46 pessoas escolhendo, 30% das pessoas escolheram esse tema. E o segundo mais votado foi revisão da matriz de risco, né? E o terceiro, né, apoio da inteligência artificial para definição de controles, né? Embora foi o terceiro, a gente priorizou ele. Por que a gente priorizou? Porque quando a gente faz revisão da matriz de risco, necessariamente a gente também determina o controle. Então, como é um tema que foi escolhido, a inteligência artificial para a definição dos controles compensatórios, a gente optou em deixar o tema revisão da matriz de risco para o terceiro webinar, né? E trouxe o tema IA para a definição dos controles, porque isso vai beneficiar quando a gente entrar no tema de revisão de matriz, porque ele vai poder ajudar na definição de controle, definição dos textos curto do risco, texto longo do risco, enfim. Uma ferramenta aí que a gente vai ver na palestra do William, que de fato traz bastante benefício, agilidade, né, e assertividade no contexto. Por isso que a gente não foi na linha aqui da escolha, né, porque a gente entendeu que vai trazer benefício a gente fazer dessa maneira, né, trazer IA primeiro do que a revisão da matriz. Bom, nosso segundo webinar, né, a gente já tem 158 pessoas registradas, né, mais 78 empresas. E no nosso grupo de estudos, até então, nós tínhamos 120 participantes, né? Seguindo o grupo de estudo, onde a gente divulga lá as novidades, os eventos que vão ocorrer. Então, encorajo aí a quem não está inscrito ainda, quem não está seguindo o grupo de estudos do GRC, né? Tá aqui o link para seguir. Temos o nosso próximo encontro, né? Então, o que a gente está sugerindo como próximo encontro, né? São esses os temas, como reduzir o custo com licenciamento SAP, ferramentas de segurança e auditoria embarcadas no SAP. Então, esses temas a gente vai ter, né, como votar. A votação já está possivelmente aberta. Você pode clicar e selecionar os temas que vocês preferem que a gente traga para o terceiro webinar. Perguntas e respostas, né? Enquanto estiver ocorrendo as palestras, também tem uma opção de Q&A, né? Question and Answers, ou PR, perguntas e respostas, dependendo de quem estiver acessando em português. Clicando lá, você consegue já colocar suas perguntas, né? E a gente depois vai, através do moderador, mostrar quais são as perguntas para o palestrante, no finalzinho da palestra dele, uns 5 minutos, poder responder. Então, a gente vai ter todos os microfones dos participantes em mudo, chat desabilitados, e câmera de todos os participantes ficarão também desabilitada, né? Então, através a comunicação sobre perguntas e dúvidas vai ser através da perguntas e resposta ou Q&A, tá? E como que a gente faz essas perguntas, né? Quando você clica aqui no PR ou Q&A, você tem essa caixinha aqui, onde você vai poder fazer a pergunta, inclusive postar como anônimo, tá? E as perguntas serão apresentadas por um administrador do nosso time aqui, da Transcis, e ele vai ver se a pergunta é coerente e vai publicar. E no final a gente vai demonstrar todas as perguntas possíveis para o palestrante. No final do evento, que ocorre às 11 horas, a gente vai sortear 3 brindes, né? Que é esse saquinho que é composto por essa garrafa térmica, tem uma caneta Kroll, e tem um caderno também, da Transcis. Então, são 3 brindes, né? Como a gente vai fazer? A gente vai pegar a lista de participantes, vai lá no site sorteio online, vai colocar a lista ali e automaticamente o site vai determinar os três nomes. Tem que estar presente para ser elegível ao brinde, tá? E colaboradores da Transcis, caso for sorteado, né? Não vai ter direito de pegar o brinde, né? Porque esse brinde aqui é um brinde interno e a maioria deles já possui esse tipo de brinde aqui na Transcis.
Bom, a gente vai dar início, então, na primeira palestra, com a Priscila Leite, ela vai se apresentar. E aí, Priscila, eu passo para você agora a bola, vou parar de compartilhar minha câmera também, e fica à vontade para começar a compartilhar sua tela e você assumir. Beleza. Vamos lá, abrir minha câmera então, né, pessoal, para a gente não ter problema. Se eu fechar minha câmera em algum momento, é por conta de conectividade na hora que eu estiver apresentando, tá? Bom, vamos lá. Eu sou a Priscila Leite, né, alguns já me conhecem, tá? Eu sempre atuei na frente de base aí há muitos anos com SAP, não sei fazer outra coisa. E nos últimos anos eu tenho trabalhado mais no time de pré-vendas, né, como especialista de BTP, com foco em governança corporativa, né, em cybersecurity, tá? Então, eu vou tentar passar aqui pelo menos um overview, né, do foco aí de cybersecurity, das principais soluções que a gente tem posicionado, das dúvidas também, né, dos clientes em relação a essa questão mais de compliance, privacidade de dados, mascaramento de dados, quais as principais soluções que a gente tem, só que por conta do tempo, né, muitas vezes eu não vou conseguir abordar a fundo, tá? Então, é importante que de repente vocês anotem aí, como o Cláudio disse, né, para a gente fazer numa outra sessão, ou voltar, né, com uma votação aí dos principais pontos, das principais soluções para demonstrar aí, para mostrar para vocês, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Aí vocês me avisem, por favor, quando vocês tiverem. Não dá para avisar, né? O Cláudio avisa. Se estiver Para vendo, tá mim, tudo ok, né, já Cláudio? tô vendo. Acho que todo mundo está vendo também. Tá bom. Bom, vamos lá. O objetivo, então, pessoal, o que que é, tá? Passar um overview para vocês das principais soluções de cybersecurity, governança corporativa ali, com identidade e acesso, criptografia, confidencialidade de dados e autenticação ali, e proteção dos dados, tá? Aqui é uma breve agenda, tá? Mas, na verdade, vou tentar resumir ao máximo ela, do que eu vou falar um pouquinho ali, passando um pouco sobre alguns aceleradores ali do Solution Manager que muitos clientes perguntam, como que utiliza, o que pode auxiliá-los em alguns fatores. O SAP Cloud ALM, né, que basicamente muitos clientes falam, o que é esse ALM, né? Então, quanto mais cloud, você acaba migrando ali para LM, para a gestão de ciclo de vida de projetos, assim como o Soulman, porém com um escopo, né, e algumas funcionalidades diferenciadas que eu vou tentar passar para vocês, tá? O Code Vulnerability Analyzer, Privacy Governance, todas essas soluções aqui abaixo, e Data Protection Masking para mascaramento de dados, o TDEM, que é um serviço novo da SAP, que é o SAP Test Data Environment Management, tá? O SAP, aqui, SAP Cloud Data Custodian e Key Management Service, e o ETD, né, que é o SAP Enterprise Threat Detection. Vou tentar passar um pouquinho desses principais para vocês. E qualquer dúvida pode ir anotando aí, se for necessário a gente faz uma outra sessão mais para frente para detalhar os mais escolhidos aí, né, os principais, tá? Falando um pouquinho de cybersecurity, o que a gente percebe, né? Que além de mais lucrativo que o mercado de drogas, ele custa mais do que desastres naturais, né? E aí, visando isso, muitos clientes têm sim, né, procurado a SAP para apoiá-los. Então, alguns clientes que estão fora ali de manutenção, alguns clientes que não, né, utilizam a fundo SAP, né, que a gente chama de Net New Names, e querem conhecer, e muitos clientes, claro, que estão aí naquele momento migrando, né, do SAP ECC para o S/4HANA, querendo saber o que é o SAP RISE, né, mas se eu migrar para o RISE, eu estarei mais seguro? Né, do que de repente em termos de cybersecurity, o que o time de RISE faz, né? O meu Basis vai fazer o que daqui para frente, se eu migrar para S/4HANA RISE, por exemplo? Então, até coloquei um slide bem rápido, assim, bem simplesinho, resumido, para vocês terem uma visibilidade, né? Como que seria, né? Esse Cloud Service Provider aqui é uma matriz de responsabilidade, na verdade, esse slide, de um cliente indo para o RISE. O que ficaria sobre responsabilidade da SAP, que é o provedor, ou seja, o hyperscale, sendo o GCP, ou AWS, ou Azure, né, o outro, o que ficaria sob responsabilidade de cada um. Então, essa caixinha aqui embaixo, o verdinho, seria do hyperscale, né, ou seja, indo para a RISE juntamente aqui, né, ficaria com a SAP.
o provedor aqui, né, do serviço cloud, a SAP, e aqui vocês podem ver que tem sim uma interação muito forte da pessoa responsável, o Basis do time de RISE da SAP, com o Basis do cliente, né? Não é que o Basis vai ficar sem trabalho, né, como a gente escuta. O Basis vai fazer o que agora? Só perfil de acesso e tal? Não, realmente, tá? É algo que tem crescido muito aqui, toda a parte de auditoria, compliance, governança corporativa, né? E é algo que as empresas começaram a observar uma necessidade muito grande de engajar pessoas especializadas na segurança, né? Em cybersecurity, em mascaramento de dados, na parte de autenticação. Então, o Basis ele foca em melhoria, o Basis foca em inteligência, focando aí em automação de processos, inteligência artificial e também, claro, monitorando ali o que a SAP já monitora, né? Mas juntamente a SAP definindo janelas técnicas, né? De aplicações de suporte package e tudo mais. É só para que vocês tivessem uma visibilidade ali do como que funciona esse modelo, tá? Modelo de responsabilidade ali do que é o foco aí de cada um, tá? Eu gosto bastante aqui dessa suíte, porque eu falo um pouco dos processos, né, dos 4 principais pilares falando em cybersecurity, né? Então, a gente tem aqui o Enterprise Risk and Compliance, toda a parte de acesso, identidade, governança, proteção e privacidade de dados e vulnerabilidade, né? E todo o thread, né? Toda essa trilha, como que você detecta, como que você trabalha com esses logs, integração, integridade dos dados e tudo mais, análises forenses, tá? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o nome de algumas soluções, mas a maioria são processos, regulamentações, né? E eu vou tentar mostrar resumidamente algumas principais para vocês, tá? Já como nome das soluções específicas aqui. Tá? Então, o que a SAP tem posicionado hoje como estratégia e muitos clientes têm gostado aí no mercado, tá? Falando aqui a parte de riscos e compliance, a gente tem o Three Lines of Defense, né, que é um modelo basicamente que contém o Risk Management, o Process Control e o Audit, tá? Nesse aqui a gente não tem o GRC-AC, tá? Que é o Access Control que está aqui, tá? Porém, basicamente, tecnicamente falando, como se fosse um add-on com todas essas funcionalidades dentro, alguns aceleradores pré-configurados, relacionados mais a KPIs de processo, que você consegue integrá-los com o BTP, visando a inovação, né? Então, todas essas soluções você tem, digamos que boa parte delas, tá? Integração com os serviços ali e com as features, as funcionalidades que você tem no SAP BTP, tá? A gente tem o BIS, né, que é o Integrity Screening, também foca muito ali na integridade de processos e tudo mais para trabalhar em conjunto com o Process Control, com o Risk Management, né, até mesmo com outras soluções de outros pilares aqui em específico. O Financial Compliance Management também, com foco ali nas análises forenses de acesso, de riscos legais, financeiros, tá? Todo esse thread. O Vulnerability, aqui nessa parte de vulnerabilidade, tá? A gente tem o Enterprise Threat Detection, que eu vou falar um pouco, o Solution Manager. Quanto mais on-premise, mais os clientes continuam aí com o Solution Manager. Dependendo das funcionalidades que você utiliza do Solution Manager e ainda não estão, né, disponíveis no SAP Cloud ALM, tá? Então, o roadmap tem sido cada vez mais ampliado. Então, a SAP estrategicamente está pensando nisso também e tem ampliado essas funcionalidades, tá? Você consegue também fazer a integração entre os dois, caso necessário. Um exemplo, se você usa o Charme no Solution Manager, ele ainda não tem esse roadmap todo ampliado no Calm, mas você tem essa integração, tá? Esse eu vou mostrar para vocês, que é o Custom Code Analysis, o SAP Foxed Run está dentro do Solution Manager aqui também. O IAG, né, vocês já devem estar ouvindo bastante falar, o IAG, cada quarter, ele tem o seu roadmap cada vez mais ampliado, tá? Principalmente pensando na licença de manutenção do Access Control mais para frente, pensando estrategicamente, o IAG ele tem praticamente quase as mesmas funcionalidades que você tem no GRC Access Control, né? O GRC Access Control, a gente continua posicionando ele de qualquer forma, dependendo do landscape que o cliente tem. Eu vou mostrar uma arquitetura híbrida para vocês.
Falando de confidencialidade e autenticação de dados, a gente tem o Single Sign-On e agora uma nova solução que chama SAP Security Login Service, tá? Basicamente, ele é como se fosse uma perninha ali para cloud, né, do SNC e irá sim futuramente substituir o SSO, tá? Então tem as mesmas funcionalidades também ali, tá? É mais por muitas vezes questões estratégicas de funcionalidades, até de nome, tá? Para proteção de dados e privacidade, os clientes têm utilizado muito, tá? O eData Protection Mask e Login. Você tem o mascaramento, somente o mascaramento, não o embaralhamento, na camada de aplicação. Né? Muitos clientes não querem criptografar, embaralhar dados ali no banco de dados, sabem ali de muitos riscos, até mesmo em manipulação de dados e tal, então acabam restringindo mais esse acesso, cada vez mais o acesso direto ao banco de dados e ampliam mais esse mascaramento na camada de aplicação, também segregado por funções e perfis de acesso, tá? O Privacy Governance, vou falar um pouquinho mais para frente aqui para vocês também, mas com foco numa governança do negócio também. O Data Custodian e KMS, onde você tem agora aí com o seu roadmap sendo ampliado, toda uma parte de senhas, gestão de certificados, né, e uma coisa um pouco diferente aí. E o TEDEM, que eu comentei com vocês, é um serviço novo, não é uma solução, é um serviço que a consultoria da SAP entrega, contratado à parte, tá? E o que basicamente ele faz, eu vou mostrar para vocês. Quem já ouviu falar antigamente ali no on-premise e tal, né, no TDMS, né? Ele não é igual ao TDMS, porque ele é um serviço, porém, ele entrega quase ali algo similar, uma funcionalidade similar, tá? E aí, o que que eu falo, né, você estando aqui, né, com boa parte, dessas soluções implementadas no seu ambiente, né, ou então tendo uma governança corporativa, pelo menos ali com foco, nos perfis de acesso, com foco em toda a parte mais de segregação, logs, toda essa camada mais SOX, né, você acaba tendo esse fluxo aqui. Seria o fluxo ideal para cyber, né, onde você tem governança, compliance. Aqui tem também pensando na sustentabilidade, mascaramento, privacidade de dados, integridade desses dados, né, controles. Então, você tem toda a questão aqui também da auditoria, junto com os controles de riscos, controles compensatórios, controles mitigantes. Então, é mais um desenhinho só para compartilhar aqui com vocês, né, sobre qual seria um fluxo perfeito. Não significa que você precisa ter todas essas soluções para você ter esse fluxo, né? Ele é muito mais um fluxo de gestão, de mapeamento interno que você tem que fazer dentro de casa para readequar, né, para mapear, para alinhar todos os processos de negócio interno, processos técnicos, tá? Porque não adianta nada você querer, de repente, muitas vezes, implementar uma solução nova se você não reestruturou, por exemplo, uma matriz interna, sendo ela uma matriz SOD, sendo ela uma matriz com os seus controles e fluxos internos, processos. Então, muitas vezes, você compra a solução, né, e precisa, sim, de uma consultoria que tenha esse conhecimento para apoiar vocês, ajudá-los, né, a entender quais seriam as anomalias, fazer esse data discovery que a gente chama, né, esse descobrimento, né, o que que seria importante nesse momento para atender, por exemplo, a LGPD, eu ter mascarado qual dado que é bacana, eu ter mascarado no meu ambiente, né, o que que é necessário para mim, né, para eu passar para um próximo passo de implementação e implementar um desses sistemas em si, inteligentes, para te ajudar a automatizar e facilitar aí o seu dia a dia, tá? Aqui eu vou passar um overview, mostrar um pouquinho para vocês sobre algumas soluções, algumas funcionalidades, tá, gente? Que é o que eu comentei, que muitos clientes vêm, acabam perguntando, não sabem às vezes que tem, né? Então, assim, nas últimas versões de Support Package, nas últimas versões do add-on, todas essas funcionalidades que eu vou mostrar para vocês, e dependendo da versão, claro, que o cliente está, né, se está no ECC, se está no on-premise, se está no S/4HANA, no cloud, então tudo isso depende muito, tá? Mas basicamente o Early Watch, ele é um bom acelerador para prestar atenção, digamos assim, tá?
Por quê? Não somente na parte de notas de segurança e CVEs, porque isso é muito relativo, de acordo com cada versão aí, né, de support package que o cliente está. Mas falando mais assim, ele tem uma análise hoje, tá? Você tem uma análise aí meio que preditiva, né, através de dashboards e desses gráficos, e até mesmo do relatório, né, que ele aqui está mais bonitinho, né, mas ele vem um relatório simples com os alertas ali, os semáforos, te falando aonde você tem que prestar atenção, né, aonde que você tem que olhar esses alertas, se é crítico, não é. Então, assim, é muito bacana, né, eu acho muito importante você ter aí ativo, no seu ambiente, esse landscape, o EWA, porque ele vai ajudar você, a gerenciar, né. Você não estando em Rise, tá, falando para clientes que não estão no momento numa migração para Rise, onde a SAP é responsável pelo monitoramento, suporte, implementações de patches de segurança e tudo mais. Então, você não estando, isso ajuda você e o seu time todo, né, a monitorar esses riscos, a ter uma melhor governança, tá? Então, eu acho bem interessante, tá? O Solution Manager eu acho uma ferramenta muito bacana, muito boa. Você tem aqui o Configuration Validation, por exemplo, então muitos clientes usam, já utilizam, então ele verifica não somente ali a questão de transporte, de pacotes específicos, né, de código, tá? Mas ele também já verifica algumas policies. Hoje você consegue setar algumas policies, ele traz alguns templates para você, né? Ele verifica, por exemplo, de todos os sistemas do seu landscape que você tem ativo nele, também a saúde ali, claro, versão, kernel, né, você tem todo esse thread ali, né, nele, e consegue também setar e KPIs específicos ali técnicos, tá, e aí depende muito do seu baseline e da versão que você está utilizando, mas hoje ele tem uma série de reportes bem interessantes aí, com foco em itens técnicos, tá, e com foco também no System Recommendations aqui, em segurança, pensando ali naquele Security Patch Day que a gente tem que entrar no site ali, mensalmente, verificar qual dia do mês que a SAP vai liberar as CVEs ali, e aí vocês têm que avaliar, né, o cliente tem que ir para dentro de casa e avaliar as notas de segurança se são aplicadas ou não, tá? Porque a SAP faz uma recomendação, ok, mas de repente o cliente ele tem aquela CVE de alguma forma, aquele risco mitigado através de uma regra de firewall, de um gateway. Então tudo isso tem que ser analisado, tá? Mas é uma análise de impacto bem bacana que você consegue fazer tendo essas funcionalidades também ativas, tá? Isso falando, principalmente falando de clientes que estão em on-premise e utilizam o Solution Manager. Mas os clientes que estão em migração, têm um cenário híbrido, né? Estão pensando em migrar cada vez mais para cloud, né? Que é realmente a inovação mais para o futuro. Então, a gente tem o SAP Cloud ALM, tá? É o Application Lifecycle Management, tá? Então, o que que a SAP tem feito, né? A cada roadmap, tá, ela tem ampliado as funcionalidades do Solution Manager, né, para o ALM. Então, basicamente, muita coisa que a gente tem ali de feature e funcionalidade dentro do Solution Manager, a gente tem no ALM. Não temos no ALM o Charme, não temos o ITSM, né, para chamados, e é necessário uma integração, existe sim, né, cenários de planos de teste, estresse teste e tudo mais, mas é necessário uma integração com uma ferramenta de um parceiro nosso, que é a Tricentis, para a parte de estresse teste, tá? Então, ele tem sim uma abrangência de integração com sistemas de parceiros, essa flexibilidade, né, digamos assim, para que vocês consigam trabalhar da melhor forma, e integração com o BTP também, né? Então, você tem integração com, por exemplo, dentro do BTP tem um serviço, que é o nosso DMS, né, para salvar arquivos específicos ali. Falando mais em processos de negócio, né, de Business Process Monitoring, você tem integração com o Signavio. De repente, você fala, Priscila, na empresa que eu trabalho é um landscape híbrido, né? Então, a gente tem um pouquinho de tudo, pouco de on-premise, um pouco cloud, vários sistemas, assim, de parceiros, né, sites, tal. Como que eu faço? Então, tem clientes hoje que utilizam o Solution Manager com essas features que eu falei para vocês, com o ITSM, ou somente com o Charme,
né, e aí fazem essa integração com a ALM. Tá? Mas lembrando que o ALM também é bem flexível. Então, vamos supor que você tem um sistema, uma ferramenta de interna, um Jira, um ServiceNow, ferramenta de gestão de chamados, tickets, problems, né? Você consegue integrar também com o ALM. Tá? Porque ele tem aquela integração também INEP, que a gente chama de extensibilidade com o BTP. Até se você precisar adicionar um campo, se você precisar alterar alguma coisa, e esse campo estiver disponível, né? Ou seja, você tem aquele ID, você tem aquele field ali específico disponível, você consegue sim ter essa integração e automatizar vários processos aí também com o Process Automation também ali do BTP, tá? Toda uma gestão mesmo de ciclo de vida que, digamos que praticamente, tá, não posso afirmar 100%, mas vou dizer 99% dos clientes que migram para a RISE ganham, né, ali na licença, né, já ganham o SAP Cloud ALM para começar a usar. Então, acaba ajudando um pouco, acelerando aí. O SAP Code Vulnerability Analyzer, né, a gente tem um pedacinho de algumas funcionalidades semelhantes no Solution Manager, então é um add-on, basicamente, a parte onde agora, né, nesse novo roadmap, além de verificar a questão de performance dos seus programas customizados, dos seus programas né, então ele verifica se aquele método está numa chamada ok, se aquele select ele está muito amplo, né, ou não, né, o que qual esse tipo de chamada, se está mais ou menos de acordo com uma base específica ali que ele tem, que ele entende que seria interessante, por exemplo, otimizar alguns códigos, otimizar algumas chamadas, tá? Através de você tem também através de pacotes pré-configurados e tem também como incluir uma inteligência artificial se você estiver usando ele no S4HANA e tiver o BTP. Você pode usar ele no ECC também, tá? Onde ele verifica se tem os authority checks, falando em segurança, se ele tem os authority checks específicos, tá? A maioria das notas de segurança, das CVS, né, que vem aí recomendação do PET Security Notes, elas vêm focadas ali, boa parte, tá? Em authority checks que estão faltando ali, nessas chamadas, nesses programas, RFCs, chamadas internas ali de dataset dentro de includes e tudo mais, né, de programas customizados. Então, ele te ajuda, né, a identificar e ele traz algumas recomendações. Então, ele traz os erros que ele considera ser erro, né, e algumas recomendações específicas através de um discovery, de um explorer interno que ele tem. Né? Então, se ele identifica um código meio malicioso que a gente diz, alguma coisa diferente, então ele tem aquele Code Inspector ali dentro dele também. Então, os clientes têm utilizado bastante, tá? O Privacy Governance, como eu disse para vocês, né, ele é uma estrutura diferente de regulamentos, né, aqui, políticas de privacidade, então você consegue registrar as suas atividades aqui, por exemplo, os processamentos de dados pessoais, que a gente chama aqueles dados PII, né, então você consegue registrar o processamento desses dados, registrar e avaliar também, né, registrar uma avaliação de impacto na proteção desse dado, sendo CPF, salário, você consegue customizar isso e avaliar os riscos desses dados de fluxos pessoais. Né, então, você consegue recuperar informações de identidade, você tem uma parte aqui toda de relatório, né, de transferência de informação também. Ele é muito amplo, tá? Você tem uma integração com um Data Discovery que a gente tem aqui, então ele é bem com Big ID, né? É uma ferramenta muito ampla que eu ficaria muito tempo falando dela aqui para vocês, tá? Mas senão a gente vai estourar o time aí, tá? Então, por isso que eu não vou falar tanto, porém, pode anotar aí nas perguntas, tá, pessoal? Se vocês quiserem, eu quero ouvir falar de uma outra solução que a Priscila mostrou naquela estrela principal ali, eu quero que uma demo, que foque mais a fundo, pode voltar para o Cláudio, e aí o Cláudio me contata, e a gente faz algo diferente, com um pouco mais de time aí para vocês, tá? Mas basicamente ele foca muito em estabelecer uma governança, tá? Nos regulamentos, nas leis, tá? E em todas essas políticas de privacidade, tá? Versus também avaliando esse impacto de proteção de dados ali. E você tem também machine learning por detrás do novo roadmap dele aqui, tá?
Falando um pouquinho aqui sobre autenticação e confidencialidade de dados, tá? Talvez você, não sei se todo mundo vai comentar, né? Mas eu tô com alguns slides aqui em inglês, boa parte, tá? Na próxima, eu já tento vir com uma abordagem em português aqui, porque realmente faz parte, se isso for algum comentário, né, que às vezes possam fazer, quando a gente tem uma apresentação interna para cliente, a gente se adequa à necessidade, né? E aí, boa parte de slides com conteúdos externos que a gente faz aqui no Hub de Cybersecurity tem que ser em inglês, tá? Mas eu posso me adequar também para logar nos ambientes numa próxima sessão, num próximo workshop e fazer uma demonstração para vocês também, tá? Aqui a gente fala um pouco da nova solução que eu comentei com vocês, que é o SAP Security Login Service para SAP GUI. Basicamente é o Single Sign-On, né? Mais para frente todas as soluções ali têm uma data de validade, sendo 2025, às vezes estende até 2026, e a SAP, como estratégia, sempre posiciona uma solução, né, que atenda cada vez mais às novas funcionalidades e novas soluções que estão sendo lançadas aí, né? Pensando também nessa integração aí também com o BTP. Tá? Então, o que que significa, né? O que que é isso? Acho que fica melhor aqui. Então, os clientes que querem ativar, por exemplo, duplo fator de autenticação, integrar ali com Azure AD, utilizam protocolos aqui, Kerberos, tá? Então, você tem esse serviço, tá? Essa solução, onde dentro você consegue ali até configurar datas de validade do seu certificado específico, né? Utilizar ali o seu SNC para essa autenticação, tá? Então ele é bem bacana. Muitos clientes têm procurado também a SAP para demonstrações para entender como que funciona, né, essa autenticação, e é o que eu comentei com vocês, é muito similar ao single sign-on ali, o duplo fator de autenticação, tanto para Windows quanto para Mac, tá? Então, você tem essa flexibilidade ali também. O certificado já vem com uma data padrão ali válida, mas você tem uma limitação que você consegue configurar essa validade. Você tem esse duplo fator de autenticação utilizando ali o Fiori também, tá? Então, vamos supor, você tem ali o Fiori, mas em alguns momentos você tem o seu acesso através do SAP GUI. Se através do SAP GUI, do SAP Logon, o protocolo Kerberos, né, o token aqui, te atende, então estaria dentro também. Dentro do que eu digo, em muitos casos, quando os clientes estão migrando para uma oferta RISE, por exemplo, muitas funcionalidades, em alguns casos, não todos, depende muito do contrato, isso é muito relativo, né, de acordo com cada um, você pode ter acesso, sim, tá, a essa solução. Em outros casos, ela tem que ser contratada à parte, tá? Mas você já tem o Identity Authentication Service, que eu vou mostrar mais para frente, e o Provisioning, né, que é o IPS, é o IAS e o IPS, para que você consiga atuar também de várias formas diferentes, relacionando aí, falando um pouco sobre essa parte mais de autenticação, tá? A gente sempre trabalha com o dado em repouso, né, o dado ali o TLS 1.2, AES 256, então todas as soluções da SAP têm criptografia nativa, tá? Então é interessante, é uma solução que tem sido cada vez mais procurada pelos clientes aí, pensando em autenticação e duplo fator de autenticação. Aqui eu já foco um pouquinho mais na parte da governança, né, ou seja, o Identity Management na parte do IDM, SAP Access Control e o Cloud IAG, né, o Identity Access Governance, tá? Então, vocês já devem conhecer algum deles, né, principalmente o GRC-AC, né? É uma evolução mais estratégica para cloud, a questão do Identity Access Governance também, e não somente estratégia de lançar um novo produto, mas devido à necessidade dos landscapes cada vez mais híbridos, né? A gente tem aqui o Access Control. O Access Control não chega hoje em todas as soluções cloud de forma nativa. Então, você precisa ter aqui, né, por sua vez, ele utiliza o IAG como uma ponte para que você acesse. Então, o SAP SuccessFactors, você tem
um web service aqui, uma conectividade nativa com Access Control, tá? O restante você precisa, né? Então, quando você pensa no Access Control, por exemplo, aqui no Private Cloud, os pré-requisitos deles são os mesmos quando que tivesse on-premise, ou seja, ele precisa chamar o IAG, né, para que você possa provisionar e fazer todo esse trabalho aqui, análise de riscos. Hoje a gente tem a parte do Firefighter aqui também, do privilégio, aqui com as soluções cloud, tá? Então, ele não chama, por exemplo, a C, ele não chama o IPS aqui diretamente também, ele precisa passar pelo IAG. Então, você tem, sim, alguns conectores nativos, tá? Porém, você teria que acessar alguns legados via proxy, do IDM, que é o protocolo LES, sim, ou desenvolver algum serviço, caso você tenha o BTP, né, especificamente ali, desenvolver algum serviço dele. Através do proxy aqui, a gente tem, tá vendo, até outras soluções aqui de parceiros que a gente diz. Através desse protocolo SSIM 2.0, você consegue conectar com soluções não SAP, desde conectores seja disponível no legado ali, tá? Se não somente customizando. Então, resumindo aqui, né, o que a gente tem um pouco aqui, né? Então, esse landscape é híbrido, é um cliente que ele tem ali uma parte on-premise, mas ele tem algumas soluções aqui cloud e ele precisa provisionar, fazer toda uma análise de riscos, provisionar esse acesso e tudo mais, tá? Então, ele tem tanto o GRC Access Control e o IDM aqui, tá? Integrando, por exemplo, com o LDAP e tudo mais, tá? O SAP IDM, como o IAG e também o Identity Provisioning, tá? O Identity Provisioning ele não vai substituir, de momento, não vai substituir o SAP IDM, tá? E o Identity Access Governance depende muito, né, em termos de landscape e arquitetura que o cliente está utilizando. Se ele está on-premise, ele vai utilizar o Access Control aqui, depende da Business Suite, depende muito da versão e do que ele está fazendo. Mas hoje a gente tem boa parte dos clientes ali, integrando ali o seu Microsoft Office 365 ali com o Azure IAD, o Azure IAD conversando ali, né? Na verdade, antes disso, o RH conversando com eles, né? Ele conversando com o SAP IDM, então não necessariamente precisa estar nessa ordem, tá, pessoal? Já fiz implementações aqui onde o SAP IDM está aqui na frente, né? É a carinha do usuário, onde ele faz a solicitação de acesso, ou onde as automações ali de acordo com cada tipo de request, né, ele é acessado e ele integra com o Access Control mais para a parte de análise de riscos, né, para ter toda essa questão mais do Firefighter, é utilizado também o Role Design para manutenção das roles, mas a carinha principal é o IDM. Então, isso depende muito. Consigo integrar também com uma ferramenta de identidade de terceiro também, através de web services nativos que a gente tem ali dentro do GRC Access Control, tá? E o foco ainda estratégico, a gente não tem definido ao certo. O que eu consigo compartilhar com vocês é que cada quarter a SAP tem ampliado mais o roadmap do Identity Access Governance aqui e do Identity Provisioning também. Tá? Mas acredito que principalmente seja pensando aqui, tá? Em integração, flexibilidade com BTP, inteligência artificial, integridade dos dados, né? Ou seja, muitas funcionalidades também novas que nós temos aqui surgindo. Então, clientes que estão implementando Concur, Ariba e tudo mais, então eles precisam ter essa bridge aqui, essa ponte para conseguir trabalhar dessa forma, tá? Aqui eu separei um slide para falar aqui um pouquinho para vocês sobre parte de mascaramento de dados, embaralhamento de dados, pseudonização, né? O que é o que, né? Então, basicamente, hoje a SAP ela tem algumas soluções, tá? Então, HANA-DB ali, HANA Cloud. Só no HANA Cloud específico você já tem, caso necessário, já tem anonimização, criptografia do dado, HANA Enterprise, você já tem isso ali, tá? Caso você queira fazer o quê? A criptografia, a anonimização do dado na camada de banco de dados, tá? Parte de análise de impacto, pseudonização,
chave de criptografia, como se fosse um cofre de senhas ali. Aí você tem a solução que é o Data Custódia, tá? Para o embaralhamento de dados, Priscila, eu quero tombar, copiar o meu ambiente produtivo em cima do meu ambiente de qualidade, mas eu não quero que o pessoal tenha acesso às informações ali íntegras, né, visualmente falando, as informações específicas que deveriam estar mascaradas ou embaralhadas no meu ambiente de qualidade, no meu ambiente de homologação. Como que eu faço? Aí eu indicaria ou o eData Protection Masking para mascarar essas informações somente na camada de aplicação, e aí na camada de banco de dados fica mais a critério de uma governança de acesso, tá? Porque realmente o objetivo é que pouquíssimas pessoas tenham acesso ao dado direto ali, né, no banco de dados, e façam essa consulta, tá? Ou o TEDEM, que é o serviço que eu comentei com vocês, que é o foco ali mais na parte de embaralhamento, recorte, né? Então, com o TEDEM você também tem uma parte ali de recorte desses dados, tá? E se for só mascaramento na camada de aplicação, aqui o Batman, né, que é o eData Protection Masking Logging, tá? E aí é uma solução até que simples, né? Você consegue simples e intuitiva, eu digo, para implementar. Então, você tem o mascaramento do dado, né, na camada em si ali de aplicação, tá? Tanto para produção, para qualidade, onde você quiser implementar, é um add-on que você faz a instalação e ele habilita um customizing com alguns pacotes pré-configurados. Como que eu vou saber qual dado que eu tenho que mascarar? Então, aí depende muito, você customiza. Se existe uma tabela, tendo ela standard ou Z, você vai conseguir mascarar esse dado com a iMasking. Por quê? Ele tem um prompt ali, tem um customizing, e você coloca o nome da tabela e o campo que você quer mascarar. Se você quer mascarar os 2 primeiros caracteres, se você quer mascarar o caractere todo, né? E aí, quando você, Priscila, eu vou exportar esse dado para um arquivo CSV, ele vai mascarado? Se você não tiver permissão para visualizar esse dado, ou seja, precisa ter toda uma segregação de acesso através das perfis de autorização, dos objetos, das roles, mas ele vai sim com um caractere ali, com asterisco, tá? Então, até mesmo na rastreabilidade desses logs. A não ser que você seja o administrador do iMasking, tá? E aí você, como administrador do iMasking, você vai ter acesso, né, ao Customize em todo o log. E aí, nesse log, você vai conseguir ver. Tá? Priscila, tem gente que precisa revelar esse dado. Eu estou aqui na telinha. Como que funciona? Tem um botãozinho aqui, eu não vou conseguir mostrar agora para vocês, tem um botãozinho, você clica revelar o dado. E aí você coloca o motivo pelo qual você precisa visualizar aquele dado. Eu preciso ver o CPF da Priscila. Clica lá. Deixa eu ver aqui. Revelou o dado para você porque você tem a autorização. Então, além de você ter o botão, né, ali, esse acesso para revelar o dado, você tem que ter o objeto de autorização para aparecer o meu CPF completo. Vamos supor que você tem o botão revelar o dado numa tela, mas você tem permissão a ver, por exemplo, só meu salário, mas não tem permissão a ver meu CPF. Ele vai continuar o CPF ali, mascarado, e vai revelar o que você tiver permissão. Então, é uma ferramenta que está sendo muito utilizada, tanto no ambiente produtivo quanto no ambiente QAS, tá? Com foco aí mais na parte mais com foco em dados sensíveis, né? Da LGPD, dados PII e rastreabilidade de todos esses logs. Quem viu, quando viu, né? Que momento que viu, que revelou esse dado, então tem tudo isso. Tá? Estou falando mais rápido aqui para não atrasar a próxima apresentação, tá? Basicamente aqui, né, no Data Custodian que eu comentei, você consegue proteger os seus dados, tá? De uma divulgação, de repente, não autorizada por terceiros, você tem todo esse fluxo por provedores de nuvem, hyperscale e tudo mais. Você tem controle, as chaves de criptografia, segregação de funções, né? As chaves de criptografias, elas são gerenciadas separadamente dos seus dados ali, chave de custódia, chaves mestras de criptografia criadas ali, por exemplo, dentro de um KMS, através de um KMS. Você consegue trazer, né, as suas chaves de criptografia que você criou num outro KMS, num outro sistema, através de um outro ciclo, para gerenciar aqui e trabalhar com essas questões relacionadas mais à auditoria, à análise de custódia, e ele é uma ferramenta muito ampla,
tá? Então, o foco dele não é somente o que eu estou comentando com vocês, né, de chaves mestras de criptografias, propriedade física, não, ele trabalha com todo um ciclo de vida de certificados, tá? Então, é uma ferramenta muito bacana também, que eu quis trazer para mostrar para vocês que os clientes têm procurado também um pouquinho para entender, integrar com alguns cofres de senhas, né, nessa identificação e proteger as suas chaves internas aí, tá? O TDEM, que eu comentei com vocês, que é o Test Data Environment Management. Então, basicamente, é um serviço contratado à parte, que a SAP disponibiliza, né? É um serviço de consultoria. E aqui você tem o Discovery, né? Qual que é o Discovery, né? Das principais, por exemplo, soluções específicas, o que que você tem ali que você tem que embaralhar, por exemplo, de dados ou não, de acordo com as leis. Então, legalmente, você teria que embaralhar isso e isso, mas para o cliente você quer embaralhar mais informações, tá? O recorte, então, por exemplo, você tem um ambiente produtivo e você vai tombar ele, fazer a cópia dele em cima do ambiente de homologação. Esse recorte você pode fazer através de Priscila, esse ambiente de qualidade só os últimos 2 anos do meu produtivo, só a Company Code X, né, dessa data para cá, né, então você tem todo o recorte, você tem todo o scaling dele, toda a parte do business object, dos dados mestres, toda essa parte legal, e tem o scrambling, que é o embaralhamento desses dados aqui de acordo com atributos pré-definidos que ele já vem, porém, já vem assim, o time da SAP já posiciona alguns principais atributos, ou seja, campos a serem embaralhados em informações e o cliente valida ou pede ou não mais, tá? Mas é uma solução que é entregue pela consultoria da SAP, e é contratada à parte. Também, a cada quarter tem ampliado cada vez mais. Eu sei que para o ano que vem vão ter algumas funcionalidades um pouco diferentes aí, tá? Mas só compartilhando com vocês para que vocês saibam que ela existe. Tá? A gente tem aqui o Thread Detection, né? Enterprise Thread Detection, mais conhecido como o ETD, que ele tem um trabalho de machine learning de logs, ou seja, ele faz links com eventos, por exemplo, Splunk, correlaciona acessos suspeitos de acordo com regras pré-definidas aí por inteligência artificial, tá? Então você tem todo um processo de detectar anomalias aqui, contínua falando, de ataques cibernéticos também. Então, ele não tem um foco somente pensando em acesso, tá? Em governança, acesso, transações. O que esse cara está acessando ou não? Ele tem um foco também em neutralização de ataques, aqueles ataques que a gente ouve falar massivos, ataques DDoS, né? Os ataques cibernéticos, onde você tem ali uma camada de WAF também para proteger. Então, ele é uma ferramenta bem robusta, tá? Onde você tem a informação real time ali, e você consegue tanto ter esses logs, correlacionar esses eventos e neutralizar, que a gente chama, tá? Falando aí um pouquinho sobre ele na parte de governança corporativa, acessos, você também tem ele como, por exemplo, você consegue cadastrar na machine learning dele, a Priscila, geralmente, todos os dias ela acessa essa transação. Você não vai cadastrar assim, a machine learning vai fazer a leitura dos meus logs de acesso, de auditoria, o que eu acesso, né, para que você não tenha isso. É a Priscila, já faz 3 meses que a Priscila, ela acessa essa transação. Por que que da semana passada para cá, ela começou a acessar as transações de RH para ver salário de alguém? Um exemplo. Então, ele vai detectar isso como uma anomalia, disparar um workflow, entendeu? Mostrar um alerta para você de que alguém está acessando algo diferente. A Priscila pode ter acesso a essa transação? Se eu estou acessando é porque ela está atribuída para mim e eu posso. Então, o que que acontece hoje, tá? Quando você vai fazer um projeto aí de reorganização, por exemplo, de perfis de acesso e tal. Por isso que é muito importante você pensar nisso, né, em reorganizar dentro de casa, pedir apoio, né, porque muita gente, muitos usuários precisam hoje, em muitos casos, de acessos amplos, por vários fatores. Né, ou porque tem pouco recurso, ou porque tem um recurso que exerce 10 funções ao mesmo tempo. E aí, isso que acarreta, tá, nessas questões relacionadas à manipulação incorreta do dado, ou seja, fraude, né? Então, é uma ferramenta que
tem sido muito posicionada aí também pela SAP, tá? Mas é aquilo lá que eu comentei com vocês, de qualquer forma. Não adianta você ter a ferramenta e você não ter o apoio de uma consultoria para ajudar vocês, ou o apoio de um time, ou trabalhar dentro de casa para reorganizar isso, porque você vai ter uma série de triggers aí e eventos e alertas. Né? É o que eu falo, vai ter uma série de questões para você remediar, onde você vai ter que montar um projeto adicional só de remediação, tá? Então, é bacana avaliar isso com calma, mas eu sempre comento que antes de implementar qualquer uma dessas soluções, pensando em acesso, tá, gente? Pensando em governança corporativa, acesso e tudo, antes de implementar qualquer uma delas, é bacana fazer uma revisão da matriz, revisão das roles ali, versus job role mapping, que a gente chama, né? Ou seja, função que a pessoa está exercendo, né? Realmente, a função que ela foi contratada, que ela está exercendo, ela está acessando somente aquilo, ou ela contém dentro, né, atribuída ao usuário dela, perfis mais amplos que não deveriam, perfis com acessos ali, objetos de autorizações que não deveriam. Eu estou utilizando um Firefighter, né, um usuário, eu tenho GRCAC, se eu não tenho, eu estou mapeando, né, eu estou rastreando num log de auditoria o que esse usuário que tem um acesso mais amplo está fazendo, quais as tabelas que ele está acessando, quais as transações que ele está acessando. Então, o ETD, ele também, de uma forma inteligente, também tem integração com inteligência artificial, machine learning, para ajudar também relacionado a esses acessos suspeitos aí também, tá? Mas acho que é isso, eu acelerei aqui para não atrasar, não sei se eu atrasei, mas eu tentei acelerar para ficar em cima do time, gente. Eu vou compartilhar a sessão está sendo gravada, mas depois o Cláudio vai compartilhar com vocês aí. A gente vai compartilhar essa documentação, sendo ela ali através do LinkedIn ou de vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode chamar o Cláudio aí. A gente volta, foca mais a fundo nas principais soluções, né? E principalmente também porque a cada roadmap aí vem sendo ampliada novas funcionalidades, tá? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, qualquer coisa também, por favor, não sei como é que ficaram as perguntas aí, né? Mas fiquem à vontade. Eu tô suando porque eu fechei tudo aqui, Ó, gente, tá calor, mas vou te não, falar. foi legal. Foi legal. Mas aí, qualquer coisa a gente está à disposição, tá? Tá. Então, foi excelente, Priscila. Muito conteúdo, comentou sobre a plataforma Sim, SAP, diversas soluções SAP, novidades em geral, né? Produtos focados para LGPD Cyber, que tá em muita coisa. pauta hoje em dia, né? É, O serviço novo, Single Sign-On, né, com duplo fator de autenticação, também é outro tema em pauta, todo mundo buscando, né, assegurar aí a autenticação, principalmente para situações aí de login pela internet, né? O Data Custódia também, atrelado aí com PKI para chaves criptográficas, outra solução também que eu acho que vai, vai pegar, porque é uma demanda do mercado. O ETD sim, também, tá? São soluções aí que certamente muitas das pessoas que estão aqui que atuam com arquitetura certamente vai entrar em contato com você para se aprofundar um pouco mais no tema, né? O nosso tema é curto, a gente não consegue entrar com propriedade em todos esse tipo de assunto, mas é, o objetivo aqui é fomentar, né, o que há de mais atual aí no contexto de plataforma SAP para quem é usuário SAP, né, que é a maioria das pessoas aqui. Hoje nós temos aqui mais ou menos 107 participantes, é um público bastante bom, né? Eu diria até que ótimo. Então, certamente a gente vai se beneficiar desse conteúdo que você passou. Com relação à pergunta, deixa eu compartilhar minha tela. Eu acho que tem algumas perguntas sim, tá? Opa. Aqui nós temos perguntas aqui, ó. Você está vendo, né, Priscila, do lado aqui, ó, publicado. Tá. Não sei se você consegue ler essa aqui, ó. espera. Quero informar qual método de coleta de logs utilizando. Possui alguma funcionalidade para monitorar as ações do usuário? Peraí, cadê vias de RCAC? Pera de novo. Coleta de logs de utilização dos apps Fiore. Aí depende. Eu acredito que se for de acesso aos catálogos ali do Fiore, né, seria por enquanto, né, se não tiver
ou um BTP, por exemplo, um machine learning ou algo específico implementado seria através de audit logs mesmo, né? Porque no audit log vai ficar linkado ali que mesmo sendo através do business client, né, ou do Fiori, ele vai marcar quem que fez uma determinada chamada, tá? Mas para monitorar as ações dos usuários, seria isso, seria por de maneira estándar ali, né, que eu vejo, né, inicialmente sem ter ali, digamos, o GRCAC, você teria essa informação ali, mas ele estaria consumindo logs também da SM20, SM21, logs de auditoria, tá? Tem essa outra aqui, são duas perguntas, né? Tá. A gente tem sim uma apresentação que a gente consegue disponibilizar, que é externa, similar a essa, não igual, tá? Mas dá para disponibilizar alguns slides sim, para mostrar na empresa, né? Principalmente falando ali dessas funcionalidades, da matriz também um pouquinho do RISE, né? Então eu acho que dá para disponibilizar sim. Eu vou deixar aqui, depois, Cláudio, vou deixar, não sei se eu pôr no Sim, chat, eu acho que todo mundo vai ter acesso, o meu e-mail da SAP. Aí tá bom, pode me mandar e-mail, não tem problema não, porque eu acho que tá é mais bom. fácil, senão vai te sobrecarregar também. Pode me mandar o e-mail e falar, Priscila, eu ouvi você falar alguma coisa sobre o SAP Privacy, eu tenho Hum, uma dúvida específica aqui no projeto, uma dor que eu estou enfrentando, aí pode me mandar, tá? Bacana. Bom, essa gravação vai ficar disponível lá no nosso canal e a gente vai ter também as apresentações que a gente faz aqui, disponibiliza como opção de download. Então a gente vai ter. Bom, são duas perguntas, assim, as pessoas ainda conseguem fazer as perguntas, mesmo, né, para você responder posteriormente. Não sei se você vai conseguir acompanhar até o final, mas se Uhum, pintar alguma pergunta ligada ao seu tema, eu me responsabilizo em encaminhar para você depois, tá? Se a pessoa tá bom. deixar, inclusive, o e-mail, a gente consegue mandar. Para fazer pergunta, pessoal, quem está ainda participando aqui do evento, tem que clicar em QA, né? Se tiver em português, perguntas e resposta. Clicando aqui, né? Vai fazer a pergunta e depois o nosso moderador, né, de perguntas e respostas vai avaliar e vai deixar público aqui, tá? Priscila, agradeço mais uma vez a sua participação, tá? Se Imagina. você puder ficar até o Obrigada. final, se tiver alguma pergunta, certamente a gente vai abrir para você. Eu Eu vou abrir agora a vou ficar sessão, assim, vou abrir a tá bom. sessão agora para o William Pantaleão, que é o nosso CEO, né, vai falar um pouco sobre o uso da inteligência artificial. Aqui, William, você tem uma missão, tá, de recuperar um pouco esse tempo aqui que a gente avançou. Então, você tem que cumprir o tempo, né? Tentar cumprir o tempo, para sobrar o tempo com o Marcos, e lá no final a gente fazer o Ok, sorteio lá dos 3 kits, tá? Para a gente não passar das 11 horas, que é o nosso vamos, compromisso aqui. Por ser uma empresa de governança, vamos tentar manter a governança, tá? Pode assumir, vamos William. esforçar para. Tá me ouvindo, Cláudio? Também? Sim, estou ouvindo. Então tá ótimo. Vamos esforçar aqui para atender esse requisito. Mais um desafio aqui. Bom dia a todos. Então, vamos para o nosso objetivo aqui, que é nosso objetivo é fazer uma apresentação para vocês da utilização, né, dos ganhos de utilizar a inteligência artificial como apoio para a definição de controles compensatórios. Me apresentando, então, como o Cláudio colocou, William Pantaleão, tá? Sou hoje CEO da Transcis, responsável pela estrutura da operação da empresa e também sócio do Cláudio hoje, tá? Aqui está meu contato, depois a gente vai compartilhar também essa apresentação, vocês vão poder, as pessoas que não têm, acredito que tem um grupo grande que já tenha meu contato, mas quem tiver dúvida, alguma coisa, eu estou sempre aberto para a gente bater um papo, esclarecer algumas dúvidas e ganhar conhecimento também com vocês. Então, falando um pouco mais sobre o objetivo, tá? A intenção dessa apresentação, então, é ilustrar como a inteligência artificial pode ser uma aliada valiosa às empresas e profissionais da implementação de controles compensatórios. Então, resumindo, utilizar a inteligência artificial como apoio, né? E não, ela vai prover, vocês vão ver aqui, eu vou fazer uma demonstração prática. A solução, ela provê uma descrição atrativa, até melhor do que a gente imagina de forma rápida, mas a gente não pode tomar aquilo como verdade, né? E eu vou trazer um pouco mais daqui das informações para vocês, porém, não é uma. A gente precisa fazer teste, validar a eficácia desses controles para garantir que seja um controle eficiente durante os controles aplicados dentro da companhia.
Então, de forma detalhada, aqui é explorar o papel da inteligência artificial na otimização e implementação desses controles compensatórios, né? Demonstrar na forma prática uma alternativa para acelerar esse processo, porque a gente sabe que ele é moroso, tem, né? O pessoal tem um pouco de dificuldade, não, o pessoal, eu acho que numa grande maioria a gente está sempre inserido num contexto do dia a dia, dos nossos processos, e aí cai no nosso colo uma atividade que ela não é de rotina, então isso também acarreta uma dificuldade, tá? É importante notar que as informações fornecidas pela solução, como eu coloquei anteriormente, de inteligência artificial, elas representam a contribuição preliminar, mas não deve ser interpretada como declaração oficial, né? Então, é como eu coloquei, a gente precisa validar, precisa revisar para montar um controle adequado. É essencial que o conteúdo gerado seja meticulosamente avaliado, né? Principalmente pelo gestor do controle, esse responsável do controle, que a gente está fazendo essa definição. E lembrar de novo que o foco aqui dessa apresentação é demonstrar como soluções de inteligência artificial podem ser integradas ao nosso dia a dia. Então, o que elas podem facilitar no nosso dia a dia? A gente não está aqui como especialista em linguagens de inteligência artificial, tá? O nosso foco aqui é mostrar como ela pode nos apoiar, tá bom? Então, um pouco sobre inteligência artificial, um resumo dentro do mundo SAP, tá? A SAP tem aí o SAP Business AI, todo um pacote de iniciativas da própria SAP, e um conjunto robusto dinâmico de ferramentas, tá? Para acelerar o que é possível na entrega dessas soluções. A gente vê aqui em várias frentes iniciativas da própria SAP, Procurement, Sales Service, algumas que a gente se interessa um pouco mais, né, e que está mais voltado para o nosso portfólio e interesse de atuação dentro de IT, e também já fiz algumas pesquisas de interesse nosso, essa parte do RH, por exemplo, com SuccessFactors, que tem um apoio muito grande numa definição de descrição de posição, né, de questionamentos para uma entrevista. A SAP tem até alguns vídeos bem legais para vocês pesquisarem sobre isso, porque normalmente pode cair, posso ter aqui alguns gestores, cai assim uma demanda de, preciso construir uma boa descrição de posição para ter clareza para os colaboradores, e fica aquela de como construir uma boa descrição que seja clara para ambos os lados. A inteligência artificial apoia muito bem nisso, tá? Então, aqui alguns exemplos do que a SAP vem trabalhando e dos objetivos da SAP com o Generative AI, tá? Para automatização de processos, então, utilizando esses algoritmos AI para automatizar alguns processos através do BTP. Uma análise preditiva de dados e de dados também, tá? A implementação de modelos que são propostos ali pela inteligência artificial. De novo, em todos os lugares que a gente vem e faz pesquisa, vem trabalhando, é sempre com foco e mostrando que nós precisamos fazer uma análise posterior para garantir a efetividade do que é proposto por essa inteligência artificial, por essas soluções, tá? Uma experiência personalizada para o usuário, então usando AI para personalizar a experiência do usuário, a gente vai ver aqui no próximo slide o que ela facilita para usuários finais, tá? Uma melhoria na tomada de decisão, então apoiando, trazendo um pouco mais de conhecimento de uma forma mais rápida e eficiente, a clareza das informações e apoiando, né, nos apoiando para ter uma tomada de decisão mais efetiva. Inovação em produtos e serviços, gerando novas ideias também, apoiando, né, trazendo dados e informações que já estão daí disponibilizados em web, o que essa solução de inteligência artificial já aprendeu com todas as pesquisas e toda a interação que as pessoas tiveram durante esses anos, nos apoiando com todos esses dados para a gente ter uma tomada de decisão mais eficiente, tá? Trazendo com um pouco mais de foco do mundo SAP, né, para a gente ter um pouco mais de clareza, a gente tem o SAP Build Code, tá, que está dentro ali do BTP, que é uma solução que tem o objetivo de otimizar desenvolvimento de aplicativos Java e JavaScript. Então, é trazer uma facilidade para os usuários finais ali,
de utilização do SAP, uma proposta aí de uma abordagem de desenvolvimento com baixo código, baixa utilização de código ou sem a utilização de código, tá? Integração aí com o BTP, então ele está 100% integrado, trazendo os dados de uma forma mais eficiente, num front-end amigável para os usuários que estão utilizando o SAP. Flexibilidade e personalização, então permite a personalização e criação de soluções que se alinham especificamente com o processo, tá? Fácil uso e interface intuitiva, rápida prototipagem e implantação. Isso eu tenho certeza que, assim, nós no mundo que nós trabalhamos aqui, a gente sempre, eu acho que vocês também, em qualquer frente, principalmente do SAP, uma coisa que a gente tem de dificuldade quando a gente vai fazer algum tipo de desenvolvimento é uma ideia que nasce, expectativas que estão nessa ideia que se nasceu e depois no final do desenvolvimento não tem nada de acordo com aquela expectativa que nós tínhamos no começo, tá? E aí a gente vai ver também tem uma série de fatores que levam a não ter esse resultado. Tendo ações como essa, a gente vê que a expectativa fica muito mais próxima da realidade e acabamos tendo um trabalho mais eficiente, rápido e de menos custo, né? E colaboração e governança, incluindo aí recursos que facilitam a colaboração entre equipes, garantindo essa governança e conformidade, que também vai muito de encontro com o que eu coloquei agora, né, de menor custo, mais eficiente e de uma rápida implementação. Tá. Agora, voltando para o nosso principal objetivo aqui, alguns dos desafios que nós temos, né, enfrentado para a definição de controles compensatórios em nossos projetos e demandas que os nossos clientes têm também, né? O que é feito no caso da detecção de um risco de acesso? Então, quais são as ações que a gente tem ali disponibilizadas dentro dos processos de governança que eu posso fazer quando eu identifico e tenho a detecção desse risco de acesso? Tenho a primeira proposta, que é segregar o acesso, então, que a área sistêmico não utiliza esse acesso, não necessita desse acesso, então eu faço a segregação, ou eu faço, né, eu identifico que sim, ele precisa das duas determinadas transações que correspondem a uma exposição de risco dentro da solução, do ERP. Consequentemente, eu preciso fazer a implementação de um controle compensatório. Então, aqui eu trago ilustrado como seria a ação de segregação do acesso, quando eu removo uma determinada transação. Deixa eu só pegar a caneta aqui, o apontador. Então, quando eu faço a remoção desse acesso, eu tenho uma composição de um perfil de autorização com F-60, com SU53, e esse usuário ele tem a F-05, mas ele não utiliza essa transação. Eu posso fazer a remoção dela, da utilização desse usuário, e a partir desse momento ele deixa de ser um risco, de representar um risco para a empresa, porque ele não tem o acesso de fato, né? Ou não, ou eu tenho o William passou a trabalhar dentro da companhia e realmente ele tem um conflito ali de segregação de função devido à quantidade de pessoas, desenho do processo, tanto faz, mas ele precisa dessas transações para executar as atividades dele do dia a dia. Então se faz necessária a composição de um controle compensatório para que ele seja monitorado, para que eu garanta com que esse colaborador não esteja cometendo uma fraude, erros, né, erros sistêmicos, talvez até mais do que fraude, e que acarretam uma série de outros problemas no futuro. E aí a gente vem, né, com a primeira dificuldade, né, o que é um controle compensatório em si? Identificamos aí uma série de locais que um controle compensatório muitas vezes as pessoas entendem como uma ação processual, mas ela não é ela é uma ação processual adicional àquilo que o processo já tem como implementado como medida de segurança. Então a gente tem aqui, no contexto de riscos de acesso, refere-se à implementação de medidas de segurança adicional ou uma alternativa de mitigar a vulnerabilidade. Então, o que a gente quer dizer aqui? Eu tenho um risco, aí eu trouxe um exemplo aqui de negócio, que é abrir a abertura, né, de exercícios contábeis já encerrados no sistema e efetuar lançamentos de entradas fiscais ou de uma moeda após o final do mês.
tá? E eu tenho as duas transações aqui que expõem a esse risco, né? Esse risco, informando a vocês, já vem baseado dentro da matriz da própria SAP, da matriz global, tá? Não estou inventando nada aqui. E a gente vem com uma medida de controle. Aqui no nosso trabalho, né, aqui junto da Transcis, os nossos clientes, trabalhando nessa composição de 6W2H, hoje a gente já vê, né, dentro dos novos frameworks, já se fala até em 6W4Hs, mas essa composição ela já torna uma ação clara para quem vai executar a medida de controle. Então, a ideia de segregar da forma que aqui está é principalmente deixar ter uma comunicação efetiva para todos os envolvidos, tá? Então, uma ação de controle ela precisa ser clara para quem? Primeiro, entender de fato o que é a medida de controle, para que uma coisa não seja sobreposta à outra. E aí, um exemplo que a gente pode trazer aqui, talvez para um grupo maior aqui esteja relacionado à parte técnica, à parte de TI. Eu tenho um Charme, William, então eu já tenho uma medida de controle para as requests que são transportados e o que eu posso estar vulnerável para esse ambiente. Tá, mas qual medida de controle eu tenho para garantir com que os processos que foram implementados dentro do Charme estão bem implementados, são eficazes e me expõem a um outro risco? É a ferramenta que está implementada e ela é para garantir a segurança, mas eu preciso ter um monitoramento de um terceiro para garantir a eficácia desse controle, dessa medida de controle que foi aplicada, tá? Bom, e aí aqui algumas dificuldades que nós temos no momento que eu estou definindo o controle com as áreas de negócio, com os responsáveis em si, tá bom? Então, ó, um compreendimento da criticidade de gestão de riscos e segregação de funções, de funções e acessos sensíveis, tá? Então, ter uma maior clareza do quão importante é isso, do quão eficaz é essa medida de controle para a empresa e quanto eu tenho de retorno com essa governança, né, garantindo essa segurança com ação preventiva. Um entendimento da importância da colaboração das áreas durante a definição de controles internos eficazes. Então, as áreas entenderem, primeiro, quão importante é aquela ação, esse processo implementado, e mais entender qual é o tamanho da importância dela durante a definição desses controles. Porque sem essas áreas, sem a participação deles, a gente não consegue ter ações eficazes, mapear e definir controles de forma eficaz. Então, isso é uma outra dificuldade. Monitoramento e controle sobre o avanço dessas atividades. Então, estou com as áreas, fiz um bom mapeamento, estou validando, definindo o controle com todas as áreas, porém, eu tenho algumas que têm um bom desempenho, outras que acabam tendo um desempenho menor em decorrência de N fatores, tá? Esses N fatores, assim, eu vou do primeiro, que é concorrência com a atividade do dia a dia mesmo. Outro é demanda. Algumas áreas têm um número menor de riscos para fazer essa validação, outras áreas têm um número bem maior de riscos para fazer esse tipo de mapeamento de controle e validação também. Tá? Então, é ter uma gestão eficaz que consiga garantir a entrega dessa demanda, né? A transferência do conhecimento, então, o profissional que está ali na ponta, que está dando apoio, que está dando a consultoria, ou, né, o colaborador de controles internos que está ali dando esse suporte para as áreas, para fazer essa definição, ele ter conseguir transmitir para essa área o conhecimento necessário para que tenha um resultado de qualidade, né, durante essas atividades que são das áreas. De novo, as áreas não fazem esse tipo de trabalho no dia a dia. O trabalho delas no dia a dia são atividades dos processos que estão implementados ali no back office, né? Eu crio o pedido de compra, eu faço a aprovação desse pedido de compra, eu faturo, eu pago, emito nota, é isso que eu faço no dia a dia, né? Faço contratações ali no caso do RH. Definição de controles é uma prática que não é comum hoje no dia a dia dessas áreas. Então, por isso a gente vem como apoio e a gente precisa ter esse entendimento de que eu preciso transmitir esse conhecimento com qualidade, né? Para ter um bom retorno também. E
como eu coloquei nos outros pontos, a concorrência das atividades e responsabilidades dos processos no ongoing acaba também que é uma dificuldade que nós temos e que sempre é um empecilho ali para a gente ter um resultado eficaz durante esse mapeamento e validação, principalmente dos controles compensatórios, que aí fica uma coisa meio na correria. Então a gente ficou quebramos a cabeça um pouco na Transcis a partir do começo desse ano, e o que nós poderíamos fazer em decorrência dessa realidade que nós enfrentávamos? O que eu posso levar para o meu cliente como solução e acelerar essa entrega, né? Que eu tenho, mas eu preciso acelerar, mas e também trazer qualidade. Então, assim, a gente sempre fica naquela, ó, vamos ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, William, mas demora mais tempo para se fazer isso, porque para eu ter qualidade eu exige mais tempo para pensar, fazer mais reuniões, trazer funcionais, acaba virando um projeto muito custoso. E aí, com essa quebrando a cabeça, com realidades como essa que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Esse aqui é um cenário de definição de controle que nós tínhamos há aproximadamente 2 anos atrás. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Eu peguei um exemplo que fosse ali da parte de tecnologia de informação, que a gente tem até um pouco mais de know-how para discutir se for necessário. Mas para vocês verem a composição da informação que a gente conseguia fazer sem qualquer apoio de uma solução de inteligência artificial. Então, eu tenho o risco, né? Tanto para a definição da descrição, então eu tenho um desenvolvedor que pode criar ou modificar um programa em produção e forçar o transporte dessas alterações, depois para ocultar práticas de desenvolvimentos irregulares. Tá? Então, através dessas duas transações que foram um exemplo, essas duas eu peguei uma de cada função, tem, claro, a composição de mais transações em cada uma delas, e do lado direito, a gente tem como esses controles estavam sendo definidos, né? Então eu tenho ali a definição de quem faz, tá legal. Aí o que ele faz? Ele emite um relatório com análise crítico. Ponto. Anualmente, então uma vez por ano ele vai fazer isso para o ECC. Aí qual que é esse relatório? A verificar se todas as requests enviadas pelos analistas de TI foram aprovadas via e-mail. Então aqui a gente já vê assim que existe uma dificuldade gigantesca para eu fazer isso, porque se foi aprovada por e-mail, né? Como que eu vou coletar tudo isso? Como eu pensei nesse processo para depois eu conseguir auditar, garantir, validar que tudo isso foi feito? Essa é a ação do controle, né? A medida de controle garantir com que o processo que foi estabelecido está sendo executado de forma eficaz. Então a gente vê aqui na composição que realmente falta bastante qualidade, principalmente endereçamento para quem vai executar esse controle, clareza para todos os envolvidos, como eu coloquei. E aí, diante dessa realidade, como eu coloquei para vocês, surgiu essa onda, né, de inteligência artificial a todo momento, pessoas, né, internet, podcast, por aí vai, no YouTube a todo momento a gente faz pesquisas a cada dia, se fala mais sobre isso, e vamos fazer alguns testes dentro da nossa empresa para saber se eu posso acoplar isso dentro do meu projeto, dentro do meu dia a dia, apoiando a área de negócio e os meus clientes com isso, para que eu torne um pouco mais rápido e eficaz essa definição. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, que são de soluções de inteligência artificial que estão disponibilizadas hoje na internet. Temos tem muitas outras soluções de inteligência artificial. A mais famosinha, pelo que eu conheço e nós conhecemos aqui, né, na Transcis, o ChatGPT, tá? A solução da Google Bard já foi testado por nós também, é uma solução que ela tem uma abordagem legal, traz uma boa resposta, então pode ser utilizada, mas nós aqui adotamos o ChatGPT como uma solução que utilizamos no nosso dia a dia como apoio, tá? Então, de novo, existem outras soluções, tanto que a gente já sabe, tem soluções de inteligência artificial para desenvolvimento de imagem, proposta de código, né? A gente tem outras soluções, cada uma com o seu foco. Então, o que a gente traz aqui, trabalho em cima do ChatGPT como apoio, tá, gente? Vocês podem utilizar qualquer outra solução que esteja à disposição de vocês.
Aqui eu vou trazer agora um exemplo, né, de transformação. Trouxe aqui do lado esquerdo, aqui a gente tem aquele mesmo controle que nós estávamos navegando, e do outro lado aqui eu tenho um prompt, tá? O prompt é a forma que a gente se comunica com a inteligência artificial. Eu fiz, claro, um prompt simples, apenas para fazer uma demonstração prática para vocês de como, de qual resultado nós teríamos a partir desse momento aqui, e que pode ser assim, pode se avançar muito mais com a conversa aí com a solução. Vou tirar da nossa apresentação aqui, trazer página do Chat GPT. Estou copiando o prompt que eu coloquei na apresentação agora como exemplo para fazer essa demonstração prática para vocês, tá? Então, aqui nesse momento, eu fiz a postagem, estou aguardando, claro, o retorno de resposta, mas vocês veem que, assim, já existe uma avaliação, ela já vem com uma explicação, uma certa abordagem, e veja que aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, aqui estão alguns passos detalhados com transações, relatórios e tabelas e campos relevantes para que eu possa utilizar dentro do meu controle, tá? Bom, aqui já fazendo um comentário em cima, nós já podemos ver aqui que nós temos uma disponibilização de informação que, de cara, já entendemos que eu tenho, né, uma composição de texto e informações que aparentemente ela é bem melhor do que o que a gente tinha de como executar aqui o controle enquanto ela está executando. Vou trazer aqui para rever com vocês, para vocês verem. Ó, eu tinha feito uma ação de verificar todas as requests enviadas pelos analistas que foram aprovadas por e-mail, tá? Mas eu não tenho uma ação efetiva. Aqui o ChatGPT deu eu vou ter que regerar aqui, mas eu não tenho uma ação que tenha informações técnicas, né, que me suportem para que eu monte um controle eficaz. Então, assim, tendo esse texto completo, como está sendo disponibilizado aqui, me dispõe, né, de uma. Agora está até um pouco mais rápido na resposta, melhor ainda. Mas vocês veem que, assim, eu tenho uma informação que me dá um suporte de bastante qualidade para que eu monte um controle. Então, não necessariamente eu vou vir aqui e copiar todas as informações. Ó, numa segunda pesquisa veio até com um pouco mais de informações, até objeto de autorização, mas eu acabo que tenho mais informações para compor um bom controle. E isso, na nossa visão, é um ótimo suporte para acelerar tudo isso. Tá? Deixa ele terminar aqui para eu copiá-lo para o texto aqui. E vejam que eu tenho até, né, informações de tabelas, de cabeçalho, e quais informações são importantes para que eu consiga definir essa ação de controle. Tá? Então, rapidamente, com poucos minutos, eu acabo tendo um ótimo texto, é claro. Posso copiar esse texto, trazer para um Word da vida, né? Fazer essa discussão com a área para que a gente possa compor uma boa medida de controle que seja eficaz para a companhia. Tá? Voltando lá para a nossa apresentação aqui. Bom, claro que em decorrência disso, a Transys fez o desenvolvimento. Eu vou ser um pouco mais rápido nessa parte, tá, gente? Queria fazer uma demonstração para vocês, mas a gente está com o tempo curto. Nós fizemos o desenvolvimento da nossa solução que nos dá apoio durante os projetos de definição de matriz de riscos e controles compensatórios, onde a gente tem uma integração com o ChatGPT, tá? Utilizando de forma, né, eficaz ali, dentro dos processos que nós mapeamos. Então, eu tenho mapeamento de risco, mapeamento de controle, definição do controle, e aí eu tenho uma interação ali onde eu aciono, né? A partir do nosso front-end, uma comunicação com o ChatGPT e com um prompt, né, que nós já desenvolvemos e vamos melhorando ele a cada dia para ter uma proposta de como executar esse controle de forma mais eficaz. Depois eu deixo em aberto, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais, entrar em contato com a gente, que a gente consegue
demonstrar de uma forma com mais tranquilidade, tá? Então, o que a gente identificou depois disso, porque a gente vem trabalhando isso, né, depois de um ano para cá, a gente teve uma maior velocidade e rapidez para definição de controles compensatórios, economizando tempo, principalmente tempo de projeto, melhor qualidade na descrição desses controles, porque ali as pessoas já viam um suporte, uma descrição que ali ele podia, né, montar e definir um controle mais eficaz. O que existe, é claro, fazer uma validação, fazer um teste para garantir essa eficácia, mas isso é para qualquer tipo de controle, né? Aprimoramento da eficácia para a definição desses controles também, e suporte com as informações técnicas para melhor composição. Muitas pessoas, principalmente que estão na ponta, não conhecem a informação de tabela, algumas transações que dispõem de algum report ou report mesmo, né? Ele pode utilizar ali no dia a dia para identificar essas atividades errôneas ou fraudulentas, tá? E como boa prática, precisa se avaliar a integridade dos dados. Eu tentei frisar bastante isso na nossa apresentação. Validação e teste contínuo desse controle para garantir a eficácia. Transparência, né? Tem que ser transparente e compreensível. Então, olhar para esse texto que foi disponibilizado pela inteligência artificial versus essa composição humana que nós teremos aqui de melhoria, para melhoramento desse texto, deixar ele de uma forma clara, compreensível e efetiva, para que, de novo, todas as pessoas envolvidas tenham essa clareza do que precisa ser feito, quem são os envolvidos, quais cada um dos responsáveis ali em cada parte da execução desse controle. Complementa a atualização do controle proposto, aí de novo essa ação humana, tá? Aí isso até uma frase, ó, a utilização da inteligência artificial disponibilizará de uma proposta de controle compensatório com informações técnicas. Porém, devemos considerar que as soluções de inteligência artificial estão em constante aprendizado, o que evidencia o risco dessa solução disponibilizar alguma informação, principalmente técnica não aderente, tá? Ao teste e eficácia do controle. Estamos falando também de outras soluções que vão surgindo no mercado. Podemos estar falando de composição de controles para soluções SAP e não SAP, né? Então, cada uma delas tem a sua particularidade. Algumas delas têm informação técnica disponibilizada em abundância na internet, outras não. O que limita, quando não tem a informação, limita a inteligência artificial de te suportar. Porém, como a gente já viu ali de forma prática, eu acabo tendo um texto que me dispõe ali já de uma ação e uma composição bem legal de apoio para a gente ter um retorno eficaz, tá? Bom, a apresentação ela é essa, tá, gente? Gostaria de agradecer a todos. Cláudio, podemos seguir aí. Bacana, William. Boa apresentação. Como ele colocou, né? É um tema complexo quando a gente fala de controle compensatório. A gente não pode assumir o resultado da IA como sendo o resultado final. Tem que se fazer uma avaliação. E um outro segredo, bem colocado pelo William, a maneira que você desenvolve o prompt é o resultado que você vai obter. Então, a gente trabalhou muito para desenvolver prompts, para estar orientada a descrição dos riscos, a elaboração de um controle. Esses controles a gente consegue chegar até no nível de automação, né, pela descrição detalhada daquele que a gente conseguiu obter através de um prompt bem elaborado, tá? E a facilidade que a gente teve, a gente automatizou esse processo. Então, a gente não vai fazer, como ele fez aqui na apresentação, né, individual, um a um, né? Nossa ferramenta, você coloca lá 50 controle, ele vai, aliás, 50 risco, ele vai soltar 50 controle de uma única vez, tá? Via ferramental, via interface. Valeu, William. Boa apresentação. Tá ótimo. Bom, nossa próxima agenda agora, deixa eu compartilhar, próxima e última, depois vai ter o sorteio. E agora a missão vai ficar... temos algumas perguntas, mas vou deixar para o final, tá? Temos de inteligência artificial e 2 perguntas relacionadas à apresentação da Priscila. Voltando aqui, a nossa próxima apresentação é sobre...
Marcos Vinícius, que é o nosso arquiteto de soluções, focado para riscos e controle. Ele vai falar um pouco sobre como definir a melhor estrutura de perfis de acesso. Marcos, você está com uma missão agora de tentar reduzir, focar naquele ponto mais, né, Crítico, tema né? da apresentação, né, crítico, para a gente Uhum. trazer aí essa visão de como definir a melhor estrutura de perfil de acesso. Está com você agora. Tá Pode certo. assumir. Obrigado, Cláudio. Bom dia, prezados. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, vamos lá então, pessoal. Nossa apresentação sobre como determinar o melhor modelo e a estrutura de perfis do SAP. Vou apresentar rapidamente aqui para vocês, tá? Meu nome é Marcos Souza, eu sou arquiteto de soluções aqui na Transys Consultoria. Eu atuo principalmente na frente de matriz de riscos e controles compensatórios e também na frente de redesenho de perfis de acesso, tá? A nossa apresentação ela está separada aqui em 5 tópicos, né? Onde nós temos aqui as premissas e o objetivo da apresentação, modelos de controle de acesso, a arquitetura de autorizações, que é o nosso tópico principal, as principais recomendações com a visão consolidada e também qual o melhor modelo de perfis, tá? O nosso tempo é curto, tá, pessoal? Então, eu vou passar por alguns slides de forma um pouco mais rápida, apenas para dar para vocês um contexto em relação à nossa abordagem, aquilo que a gente vai estar avaliando nesse momento da apresentação e focar principalmente na arquitetura de autorizações, onde a gente vai ter ali diversos pontos, né, a serem comentados, tá? Em relação às premissas e o objetivo, o nosso principal objetivo aqui, o nosso alvo, é definir um melhor modelo de perfis de SAP, tá? Tendo isso em vista, nossas premissas são focar nas melhores práticas, não entrar no nível técnico, tá? Não vai ser o escopo aqui da apresentação, entrar no nível técnico, apresentar para vocês uma visão holística, né? Dando aí a condição de vocês entenderem como estabelecer aí uma estrutura que seja longínqua, né? Que dure aí ao longo dos anos, e também trazer alguns exemplos práticos, tá? Em cima disso, a gente tem uma mensagem principal que é que vocês sempre tenham em mente que a estrutura de perfis estabelecida, tá? Ela deve ser capaz de se moldar, tá? E demonstrar resiliência aí diante de melhorias contínuas, ok? Então, sempre que a gente for iniciar o estudo, um trabalho para definição de um modelo de perfis, essa mensagem ela precisa estar latente aqui para nós, tá? Quais são essas melhorias contínuas que a gente pode enfrentar ao longo do tempo, tá? A gente tem um slide aqui, vai ficar mais fácil de ilustrar para vocês. Então, partindo de um ambiente onde nós temos aí um ambiente sob controle, né, um ambiente saudável ali na sua conformidade de processos SAP, a partir desse cenário, você começa a ter requisitos de negócios, tá? E aí a gente tem requisitos diversos, né? A gente elencou aqui vários pontos, então melhorias funcionais e técnicas, upgrades de sistemas, reestruturação organizacional, desenvolvimentos diversos, uma nova regulamentação, ativação de novos módulos do SAP, novas soluções ou integrações, ou seja, novas ferramentas ali sendo inseridas no meu contexto e que vão impactar nos meus perfis de acesso, contratações e desligamentos, inclusive a gente teve isso recentemente quando ocorreu a pandemia, né? Desligamentos em massas, enfim, e depois também ao longo do tempo, conforme a pandemia foi passando, houve também ondas de contratações. Então, diversos itens eles vêm e podem impactar ali o seu cenário, a sua estrutura, tá? Se você tem um modelo de perfis muito engessado, que não te traz flexibilidade, uma vez que ocorre o plano de projeto, tá? E esses itens aqui do qual nós separamos 3, né? As melhorias funcionais e técnicas, desenvolvimentos e ativação de novos módulos. A partir do momento que isso dá go live e ele entra no ambiente de vocês, você passa de um ambiente que estava sob controle para um ambiente de não conformidade. E com isso você tem diversos impactos, né, como surgimentos de novos riscos, você tenta, vamos dizer ali, enxugar o gelo, né, a gente trouxe até essa figura para ilustrar, então você tenta corrigir esse problema a toque de caixa, então você começa a criar perfis aí com riscos, perfis fora do padrão da estrutura inicial que você havia pensado, fora da nomenclatura estipulada,
tá? E claro, você também tem outros impactos aqui, mas eu queria pontuar exatamente esse da questão dos perfis, porque é o nosso modelo, tá? Então, esse slide aqui é para mostrar que a gente tem diversos requisitos de negócios que vão ser, né, absorvidos ao longo do tempo, e que se nós tivermos uma estrutura de perfis que não seja flexível, né, ou seja, que não pense também nessas possibilidades futuras, a gente pode vir a ter problemas. Passando agora para os modelos de controle de acesso, tá? Nós temos diferentes modelos de controle de acesso, né, que servem como conceito, trazem ideias que nos ajudam a organizar os nossos perfis, estruturar os nossos perfis de acesso, tá? Nós temos o RBAC, o ACL, o ABAC e o PBAC, tá? Basicamente aí são 4 modelos, né, de mercado. Esses modelos, pessoal, eles não são especificamente desenhados para o SAP, ok? Então, são modelos que efetuam controle de acesso em diferentes aplicações e plataformas, porém, como eu falei, eles trazem conceitos, ideias e sugestões que a gente pode aproveitar e utilizar também na nossa estrutura de perfis para o SAP, tá? Então, aqui a gente tem um pouco mais do detalhamento em relação a esses modelos. Eu não vou passar pelo texto literal aqui com vocês, porque senão a gente não teria tempo, mas basicamente, né, o ACL aí, ele traz uma lista de regras que vai definir permissões de acesso, né, aos usuários. Temos também aqui o RBAC, né? Esse já é bastante difundido, onde você vai ter um controle de acesso baseado nas funções dos usuários. Temos depois o ABAC, que é um modelo mais avançado de controle de acesso, onde você vai se basear em atributos específicos dos usuários, então a organização, nacionalidade, a função, o departamento, né? Você coloca mais itens, mais requisitos ali para fazer a concessão de acesso. O PBAC, que é um modelo baseado em políticas, tá? Então ele vai mesclar ali as funções comerciais que o usuário possui com políticas da empresa ou qualquer outro tipo de política no qual a empresa se orienta para definir e fazer o controle do acesso, e o CBAC, que aí é um modelo menos difundido, né, baseado aí em declarações para tomar decisões de controle de acesso, né? A gente pode colocar como exemplos aí de declarações qual que seria o empregador de um usuário, o papel dele na organização, qual a divisão organizacional no qual ele faz parte, tá? Então, basicamente, nós temos esses modelos aqui que servem como exemplos e trazem conceitos para a gente poder construir nossos perfis. Aqui a gente tem uma ilustração, né, falando sobre o RBAC. Então, basicamente, os usuários mapeados com suas funções, cada função vai ter ali o seu nível de autorização e as suas permissões específicas, tá? Depois temos aqui uma ilustração do ABAC, tá? O RBAC e o ABAC geralmente são os modelos mais utilizados, pessoal, para definir as estruturas dos nossos perfis de acesso no SAP, por isso a gente acabou reforçando a apresentação com esses 2 modelos, né? O modelo de atributos, como eu falei, então, ele vai usar diversos atributos, né? Então, eu tenho atributos de recursos, de ambiente e do próprio usuário para fazer verificações e definir aquilo que o usuário pode acessar ou não. E também temos modelos híbridos, tá? Eu posso utilizar o RBAC, o ABAC, né, de forma ali simultânea, utilizar outras alternativas de segregação, o Field Masking, que foi comentado inclusive na primeira palestra nossa hoje. Temos o Next Labs também, que é uma solução de um parceiro, né, que traz aí uma engine de automatização para esse tipo de conceito. E aí temos modelos mistos também utilizando outras soluções, como o próprio GRCAC, né, para customização de dono de risco regional, bloqueio de acesso via IDM. Podemos segregar nossos perfis de acesso por nível organizacional ou até mesmo utilizar a estrutura do RH, tá? Então, todas essas informações, todos esses modelos, eles servem como base para que a gente possa criar os nossos perfis de acesso. Seguindo, nós temos aqui o tópico de arquitetura de autorizações. Aqui eu gostaria de reforçar, pessoal, apenas em relação à complexidade do ecossistema da própria SAP. Tá? Então, existem diversas aplicações, Variba, Fieldglass, SuccessFactors, né, soluções em nuvem, enfim. E cada uma delas tem ali a sua própria complexidade, o seu modelo específico, sua forma de trabalhar com as autorizações, tá? Então, até tendo em vista toda essa complexidade, nós vamos focar especificamente no SAP ERP.
E para começar a trazer um pouquinho para vocês uma ilustração de como funciona um modelo técnico, tá? A gente não, como eu falei na premissa, a gente vai se aprofundar totalmente nesse assunto. Acho que é importante que vocês tenham esse contexto. Aqui a gente tem uma ilustração falando um pouquinho do modelo tradicional, que seria de autorizações, né, onde vocês já conhecem, acho que a maioria já viu a telinha da PFCG, né? Mas aqui já trazendo uma ilustração para atualizar em relação ao conceito com o S4HANA e os apps Fiori. Né? Então, basicamente, nós temos aqui na imagem da esquerda, né, o front-end, ok? Onde você vai ter os perfis de negócio, né, as business role, com os seus catálogos, grupos e as tiles. Né? Essas tiles, basicamente, a gente pode ver aqui na figura do meio, né, no Fiori Launchpad, que são aqueles bloquinhos que os usuários utilizam para o acesso. Então, para que o usuário chegue nessa estrutura, a gente tem uma estrutura de front-end no S4HANA Fiori. Temos uma estrutura de back-end, onde nós vamos construir as autorizações, e ambos os ambientes aqui vão se utilizar também da PFCG, que é onde a gente faz a construção técnica desses perfis de acesso. Tá? Cada um, claro, com as suas particularidades. Né? No front-end, você vai ter ali, basicamente, um perfil de negócios, né, com grupos e catálogos, e no back-end, geralmente, você tem um perfil ali construído com as autorizações. Em relação a isso, a gente vai começar a ver agora aqui, esse é o item principal para que a gente comece a entender como eu devo construir um modelo. Tá? Existem diversos aspectos que precisam ser levados em consideração e que eles se relacionam entre si. Tá? Então, você tem o modelo técnico de perfil, onde você tem os perfis simples, compostos e derivados, e eles precisam atender, né, requisitos de segurança, auditoria e conformidade. Você tem a parte da manutenção técnica desses perfis, então, catálogos e menus, transações, aplicativos Fiori, objetos, níveis organizacionais e grupos. Temos a manutenção lógica, tá? Que vai trazer o tipo de orientação que vai guiar a minha estrutura de perfis. Então, se eu quero criar perfis por atividade, por processo, posição, cargo, usuário ou transacional. Depois nós temos aqui a gestão de identidade, né, o controle de acesso, que geram ali o IGA, né, que é um conjunto aí de processos, né, tecnologias e práticas aí empregadas para gerenciar e controlar os acessos dos usuários. E, por fim, nós temos ali o modelo estrutural do perfil, onde basicamente nós temos aqui a forma como vamos organizar os nossos perfis de acesso. Tá? Então, o tipo de perfil ele vai me dar uma orientação de como eu vou construir, e depois o modelo estrutural ele vai dizer como que eu vou fazer a organização, né? Os tipos de perfis que eu posso ter dentro da minha estrutura. E aí nós colocamos aqui alguns exemplos, né? Esse customizado on-demand, que seria um modelo híbrido, onde geralmente você não tem algo específico, por assim dizer, você não tem uma organização específica, você vai criar os modelos de acordo com a necessidade, isso acaba acontecendo, mas não é o ideal, né? É claro que o ideal é você ter uma estrutura bem definida e estabelecida. O modelo de camadas, que eu acho que é bastante conhecido e difundido também, né? Onde você organiza os perfis em camadas distintas. A gente vai ter alguns exemplos para ficar mais fácil de ilustrar isso. Posso seguir uma estrutura de RH também, né, me baseando nessa estrutura, e também posso ter enabler ou pontos de controle para controlar itens específicos, né, como, por exemplo, níveis organizacionais ou tipos de documento de compra, por exemplo. Quantos modelos de perfis é possível criar? Tá? Aqui a gente vê, tirando da nossa ilustração anterior, os tipos que nós trouxemos aqui na apresentação. É claro que a gente pegou algumas opções, mas eu posso até ter outros tipos de orientação, tá? Essas aqui são as mais utilizadas. E pegando 3 desses modelos, né? Atividade, posição e transacional, a gente tem inicialmente ali 12 variações que a gente pode apresentar e que a gente pode trabalhar dentro do nosso ambiente, né? Dentro dos clientes, enfim. Com isso, a gente tem uma soma de 36 possíveis variações de modelo. Isso olhando somente para atividade, posição e o transacional. No próximo slide, a gente consegue ter aqui, então, um modelo, né, da nossa estrutura. Então, olhando para a estrutura transacional, né? Talvez não seja um modelo muito difundido, mas a gente trouxe justamente esse modelo para mostrar para vocês que não existe um modelo certo ou errado, tá?
Existe sempre aquele modelo que vai melhor se adequar à sua estrutura, ao tamanho da empresa, às necessidades do seu negócio. Quando a gente olha para o modelo transacional, a princípio ele pode ser um pouco estranho, assim, você pode falar, poxa, mas eu vou colocar uma transação por perfil, talvez não seja interessante. Mas se eu estou trabalhando num cliente onde é um cliente menor, ele tem uma quantidade menor de usuários, eu não vou ter um grande volume de transações a serem liberadas. E eu posso justamente utilizar esse modelo que vai trazer vários benefícios, né? A partir dessa estrutura básica de modelo aqui, onde eu vou colocar uma transação em cada perfil simples, tá? Automaticamente eu já fiz uma segregação. Eu vou ter, por exemplo, perfis de consulta separados, especificamente falando, e aí eu posso já utilizar as camadas, né, que a gente citou ali. Eu vou ter, por exemplo, as transações críticas que apontam um risco na minha matriz, elas também já estão segregadas, né? Lembrando que nesse modelo eu parti do princípio que eu vou ter uma transação apenas por perfil simples. Então, olhando para a segregação de acesso, esse modelo ele vai me atender perfeitamente. Eu consigo dividir em diversas camadas todos os perfis que eu construí e eu tenho flexibilidade também caso eu tenha reestruturação organizacional, né? Como eu construí esse modelo independente da minha estrutura de RH, independente das posições dos usuários, ainda que eu venha ter uma reestruturação, eu posso utilizar esse modelo que eu criei para poder atender a minha necessidade. Depois nós temos aqui a representação do modelo de posição, tá? Aqui a premissa seria criar um perfil simples para cada posição. Aqui a gente já tem uma grande diferença, a abordagem é muito diferente. Você vai olhar para a posição dos usuários e a sua ideia, né, é criar um perfil para cada posição. Então eu vou ter o perfil para o operador de caixa, para o analista de RH, para o analista Basis. A princípio, isso aqui é interessante. Poxa, eu vou ter uma facilidade para conceder acesso. O usuário ele faz parte de uma função específica, de uma posição específica, e eu vou construir um perfil já desenhado para aquela posição. O ponto é que você sempre precisa avaliar todos os possíveis impactos que aquele modelo que você está definindo podem trazer para a companhia. Um perfil de posição, propriamente dito, pelo fato dele trazer um acúmulo de transações, ele com certeza vai trazer para você também riscos de acesso intrínsecos nesse perfil simples, tá? Então, até pensando nisso, a gente já trouxe aqui uma reflexão e uma organização de como montar esses perfis. Você vai precisar, provavelmente, fazer uma separação desses acessos, tá? Então, você tem, por exemplo, aqui o operador de caixa, mas você vai precisar criar, por exemplo, um perfil de Firefighter, ou até mesmo criar um segundo perfil somente com as transações críticas que fazem parte da atividade do operador de caixa. Essa seria uma das possibilidades, tá, pessoal? É claro que aqui a gente tem diversos cruzamentos, a gente tem diversas experiências diferentes com os clientes, tá? Então, isso também depende do nível de segregação que o cliente quer atingir. Nesse exemplo, eu basicamente, né, copiaria o perfil de posição original e deixaria dentro desse perfil aqui crítico somente as transações pontuadas na matriz, todas elas em um mesmo perfil. Mas eu posso ir para um nível mais alto de segregação, né? Eu posso pegar cada uma das transações pontuadas na matriz e separar em um perfil único, ok? Por último, nós temos também aqui o modelo de atividade, tá? Esse modelo de atividade, ele lembra um pouco o primeiro modelo transacional na forma de organização. A diferença é que ao invés de colocar uma transação por perfil, eu vou focar em uma atividade por perfil. Geralmente, tá? Dependendo da atividade, você vai ter uma transação também, 1 para 1, né? Por exemplo, a abertura de período contábil, né? Efetuada pelo OAB 52. Então, você pode acabar tendo esse caso também de transação 1 para 1, nesse modelo. Mas existem outras atividades que podem sugerir mais transações, tá? Ainda assim, esse modelo, ele traz uma estrutura flexível, tá? Porque, novamente, eu não estou orientado a posições, cargos ou estrutura organizacional, né? Independente de toda essa estrutura que está por trás dos meus usuários, eu vou ter aqui as atividades já segregadas. Isso me dá flexibilidade de acesso.
né? O usuário que necessita de fazer um estorno de fatura, um lançamento de nota, criar um pedido, eu vou ter cada uma dessas atividades segregadas em um perfil específico, e isso facilita, flexibiliza a minha concessão de acesso. Mas nós podemos ter também alguns empecilhos. Por isso, reforço novamente, não existe um modelo certo e um modelo errado. Existe aquele modelo que vai melhor se adaptar à sua estrutura. Eu posso ter um cliente que ele vai me dar um retorno e falar, por exemplo, Marcos, os usuários têm dificuldade em saber quais são exatamente as atividades que eles desempenham, ou eles não conhecem os códigos de transação. Eu gostaria de facilitar a minha concessão de acesso e ter perfis de posição, mas usando a estrutura de atividade. É possível? Sim, é possível, né? Por isso a gente trouxe aqui até nesse quadro, né, a utilização também de perfis compostos. Uma vez que eu tenha a estrutura construída dos perfis de atividade, eu posso criar perfis compostos, né, olhando, por exemplo, para posições, ou para cargos, ou para atividades mais amplas, e eu abasteço esses perfis compostos com aqueles perfis simples que eu já construí. Se eu tiver uma reestruturação organizacional, eu basicamente só teria que recriar ou revisitar os meus perfis compostos, uma vez que a minha estrutura de perfis simples já está pronta. Aqui a gente tem um exemplo da nossa metodologia, tá? E como que nós fazemos aqui a avaliação dos perfis de acesso. Então, essa abordagem, pessoal, ela é muito importante, tá? Sempre avaliar os pilares e os requisitos, né? Ou seja, eu tenho pilar de estrutura técnica, de gestão de riscos, de governança e operação. E quando eu começo a colocar os meus tipos de perfis lado a lado, eu consigo visualizar quais são os impactos que esses perfis vão trazer, e com isso eu consigo ter uma visão das consequências, tá? Então, isso é o mais importante, é sempre ter essa reflexão e essa avaliação na hora de você definir aí qual é o seu modelo de perfis, tá? Sempre avaliar os pilares, ok? Entender quais são esses impactos, entender as consequências, para daí sim eu fazer a definição. Quais são as principais recomendações que nós trazemos aqui numa visão consolidada, tá? Então, reforçando, não existe, pessoal, um modelo de perfis one model fits all, tá? Isso não existe, ou seja, um modelo serve para todos, serve para tudo. Sempre desconfiem quando uma empresa ou alguém, independente do modelo que seja sugerido, eles não avaliarem previamente os requisitos da sua organização. Então, nós temos vários requisitos. Quais são as práticas de GRC requeridas pela área de auditoria? Quais são os procedimentos, né, e a plataforma que é utilizada para a gestão de acesso? Os requisitos de controles internos de segurança? Qual que é a maturidade dos processos dentro da minha companhia? Quais são os sistemas e os módulos que estão envolvidos? Qual que é a cultura atual da minha organização? Eu tenho impacto em uso de licenças, né? Isso também é um dos indicadores. Então, no momento de definir um perfil, um modelo de perfil para a sua organização, é sempre preciso ter uma avaliação prévia, levando todos os requisitos da companhia. Quais são os princípios de segurança que estão em alta, tá? Então, segregação de função sempre que possível, isso aqui é muito importante, tá? Sempre que for possível, seguir essa orientação. Considerar apenas os privilégios necessários aos usuários. Não tolerar acesso desnecessário. Isso aqui é um ponto bastante importante, pessoal. Existem muitas transações que vão ser apontadas na sua matriz de risco, vão apontar um risco e muitas vezes elas não estão sendo utilizadas, tá? Então, às vezes você está ali com um risco dentro do seu ambiente de forma desnecessária. O usuário nem está utilizando aquele acesso. Então, é importante não ter tolerância em relação a isso, tá? Seguir o paradigma de confiança zero, tá? Ou seja, independente de quem seja, qual o cargo, qual a posição, se existe um fluxo de aprovação para uma liberação de acesso, esse fluxo tem que ser seguido. Não comprometer, então, o seu negócio com essas decisões, não. Ou seja, é um gestor, é um gerente, então eu já vou liberar o acesso. Não siga dessa forma, não comprometa o seu negócio, tá? Sempre levar em conta, caso a empresa esteja sujeita, né, a requerimentos, então a gente citou alguns daqueles mais vistos atualmente, né? Requerimentos CVM, requerimentos SOX, tá? Se a empresa está sujeita a essas regulamentações, isso também precisa estar dentro do seu escopo
para que você leve isso para a sua estrutura e para o seu modelo de perfis. E por fim, aquela questão, né? Qual é o melhor modelo de perfis? Acho que aqui ao final da nossa apresentação, vocês já devem ter refletido sobre isso, né? A gente não tem um modelo único, tá, pessoal? Então, a gente traz uma frase aqui para reflexão. O melhor modelo de perfis de acesso SAP para a sua organização é aquele que você não percebe que existe, tá? Ou seja, é aquele modelo que ele está estático, mas que ele foi muito bem elaborado. Então, independente dos requisitos de negócio que venham a surgir, você vai conseguir absorver sem ter impactos negativos, tá? Se você tem um modelo de perfis que te onera a todo momento e a sua equipe, você precisa sempre estar ali fazendo concessões, alterando nomenclatura, mudando a orientação, né? Ou seja, o tipo de perfil que você vai utilizar a todo momento, a cada implementação, a cada nova customização, você precisa estar mexendo nos perfis. Então, isso não é um bom sinal, isso não é saudável. Tá? O melhor modelo é aquele que você levou em consideração todos os aspectos importantes para a sua empresa, você pensou nos pilares de avaliação, entendeu as consequências, entendeu os impactos, preveu as situações que podem ocorrer, e aí sim, você chegou a uma definição que vai te atender não somente na situação do hoje, mas também pode te atender de forma saudável aí para os próximos anos.